Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivaí. Hoje nós falaremos sobre os textos instrucionais. Dá uma olhadinha na tela, os textos instrucionais. Você já ouviu falar em texto instrucional? Creio que sim, né? Então hoje nós iremos recordar como é esse gênero textual e qual que é a função social, qual que é a finalidade de um texto instrucional. Então, olha só, quando nós falamos em texto instrucional, você já ouviu falar, né? Claro. Pois bem, esse gênero textual tem como principal característica a instrução, ou seja, instruir o leitor a fazer algo, né? Então, ele nos apresenta o passo a passo de como que nós iremos realizar uma determinada atividade, uma determinada situação. Então, o texto instrucional, ele nos ensina, né? Vai nos orientando de como que nós iremos fazer passo a passo para a gente concluir uma determinada atividade. Também sobre o texto instrucional, nós podemos chamá-lo de texto injuntivo. Então, o texto injuntivo ou instrucional é um tipo de texto que contém o quê? As instruções, pois ele explica como você vai fazer alguma coisa. São exemplos de texto injuntivo, né? Ou instrucional, as receitas de bolo, as bulas de remédio, os manuais de instruções, os editais, propagandas. A função do texto injuntivo ou instrucional é explicar algo ao leitor, em vez de apenas fornecer informações. Então, olha só, o texto instrucional, ele não irá apresentar só informações, ele vai orientar como se faz, né, determinada coisa. Por exemplo, um bolo, montar um móvel, por exemplo, enfim. Então, quando nós falamos em textos, né, instrucionais, você pode utilizá-lo como parâmetro para fazer algo de maneira correta. Imagine, montar uma cadeira. Então, para isso, nós precisamos ter o quê? Uma instrução. Quais peças serão colocadas primeiro, os parafusos que nós iremos ali, né, atracar para que a cadeira fique seguro. Então, nós temos o passo a passo por onde começar até que essa cadeira esteja completamente montada. Então, sempre o texto instrucional, ele vai nos orientar como fazer algo de maneira correta, né? E aí, como você pode observar, na montagem desta cadeira. Nós temos também, por exemplo, enquanto instrução, quem que não gosta, né, de um bolinho bem gostoso, né? No início da manhã, no final de uma tarde, para um lanche. Então, o texto instrucional, ele pode vir em manuais de instrução que orientam ao uso, né, de algum aparelho tecnológico, em receitas que explicam passo a passo e a quantidade certa de ingredientes para fazer um bolo, por exemplo. Então, nós vamos pegar um texto, né, uma receita de bolo, e nós pretendemos, então, fazer esse bolo. Então, a primeira situação é o quê? Reunir os ingredientes que nós iremos utilizar para fazermos aquele bolo. E aí, como é um texto instrucional, apresenta-se os ingredientes e depois nós vamos ao modo de fazer. E é esse passo a passo que nós encontramos o quê? As instruções. Então, ali nós temos um exemplo, um modelo de texto instrucional. De olho aqui na tela. Como que funciona a linguagem, né, de um texto instrucional? Então, nesse gênero textual, a linguagem é sempre objetiva e clara, para que não haja, né, desentendimento da informação, pois é um guia que direciona o leitor ou ouvinte. Além disso, os verbos são empregados no imperativo, pois é importante a maneira de induzir o leitor a fazer algo e o uso, né, da persuasão, do convencimento. Você sabe o que é um verbo, né, consegue compreendê-lo dentro de uma frase e sabe dizer o que é o modo imperativo do verbo? O que seria o modo imperativo do verbo? Recordando, o verbo, né, é uma palavra que indica a ação. Então, o verbo, ele nos dá uma ação. Então, eu acordei cedo, eu almocei tarde, eu dormi tarde, eu corri
né, pela manhã, enfim, todos esses verbos, essa palavra que indica uma ação, né, que é uma finalidade de uma ação, de algo que você fez, nós denominamos verbo, né, que acontece no tempo presente, no tempo passado, que nós chamamos de pretérito, ou no futuro. Então, por exemplo, se nós falamos em estudar, então no presente eu estudo, né, nesse momento eu estudo. Agora, se eu falo de uma situação passada, houve uma avaliação, uma prova o mês passado, então eu estudei para a prova. Ótimo, mas nós precisamos concluir o nosso curso. Nós teremos provas ainda no futuro, né, para o encerramento. Então eu diria, eu estudarei para as provas. Então eu situei o verbo estudar no presente, eu estudo. Eu situei o verbo no pretérito, no passado, eu já estudei para a prova, e para o futuro, eu estudarei para a prova. Então, o verbo é uma palavra que indica ação. E hoje nós falaremos sobre o modo imperativo. O imperativo é um dos modos verbais, assim como o modo indicativo ou o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa que utiliza em seu texto escrito ou falado, leva o interlocutor a realizar uma ação expressando o que quer que ela faça. E aí esses verbos, né, no imperativo, eles sempre irão nos indicar uma orientação ou uma ordem, tá? Então os verbos no modo imperativo, ele nos orienta ou nos dá uma ordem. Faça, visite a nossa loja, acorde mais cedo. Então, sempre esses verbos estarão nos orientando, nos dando uma ordem, tá ok? Vamos lá. Então, olha só, a ação expressa por um verbo no imperativo é um pedido, é um convite, é uma exortação, é uma ordem, né? É um comando ou um conselho, ou até mesmo uma súplica. Ele se divide no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, sendo conjugado de forma diferente, e em ambos não existe uma flexão da primeira pessoa do singular. Então, eu poderia dizer, faça a sua atividade. Aí é o imperativo afirmativo, faça. O imperativo negativo vem com o não, negando a situação. Não façam as suas atividades agora. Então, o afirmativo dá a ordem para ser feita agora. O negativo diz para não fazer. Mas vamos aqui ao exemplo do imperativo afirmativo. Olha, faça todas as suas obrigações antes de descansar. Percebam que esse verbo faça dá uma ordem, não é isso? Ele orienta, olha, faça todas as suas obrigações antes de descansar. Então, aqui nós temos um verbo no imperativo. Imperativo afirmativo. Olha um outro exemplo. Pegue, por favor, os meus cadernos, falta um S aqui, sobre a mesa. Então, pegue. Aqui nós temos um verbo que indica o quê? Uma ordem, que indica uma orientação. Pegue, por favor, os meus cadernos sobre a mesa. Então, esses verbos aqui, faça e pegue, estão no imperativo porque nos indicam uma orientação, uma ordem. Então, todas as vezes que vocês observarem esses verbos, nós vamos entender que se trata de textos instrucionais. O verbo imperativo também está presente nos anúncios publicitários. Olha aqui, ó. Prove dessa fruta. Não é uma ordem? Olha, refresco Maratá. Prove dessa fruta. E aí nós vamos perceber os verbos no imperativo também nos anúncios. Olha essa outra aqui, sobre o combate à dengue. Faça sua parte na luta contra a dengue. O verbo aqui também está no imperativo. Então, alguns exemplos mais comuns desses tipos de textos são as receitas culinárias, os manuais de instrução, os guias da cidade, as regras dos jogos, né? Folhetos explicativos. Então, nesses textos, nós iremos observar, portanto, a instrução. Olha aqui a forma correta de como lavar a mão. E percebam que o verbo vem sempre, olha aqui,
no imperativo. Coloque um pouco de sabonete nas mãos já úmidas, esfregue bem as palmas, esfregue bem os dedos, esfregue as unhas, esfregue a parte de trás da palma da mão e enxague abundantemente. E, finalmente, seque bem as mãos com uma toalha limpa. Então, aqui nós temos uma instrução de como lavar corretamente as mãos. Perceberam que os verbos aqui estão todos no imperativo? Porque dá uma ordem, olha, coloque, esfregue, enxague e seque as suas mãos. Os verbos no imperativo. Aqui nós temos o bolo de aniversário. Primeiro nós temos o quê? Os ingredientes, olha, as xícaras de açúcar, de farinha de trigo, nós temos a margarina, os ovos e assim por diante, os ingredientes. E aí depois, na segunda parte do texto, nós temos o modo de fazer. E nesse modo de fazer nós vamos observar o quê? Os verbos no imperativo, olha, bata as claras em neve, misture as gemas, a margarina e o açúcar, acrescente a farinha de trigo. Percebam que os verbos todos indicam uma ordem, né? Por fim, acrescente as claras em neve, despeje a massa na forma untada e, finalmente, asse em um forno médio de 180 graus Celsius por aproximadamente 40 minutos. Então, aqui, o modo de fazer é a instrução. Então, aqui nós temos um texto injuntivo, um texto instrucional, porque ele ensina o passo a passo de como você deve fazer o seu bolo. Professor, mas o texto injuntivo, instrucional, é só a receita de bolo? Não, a receita do medicamento, um manual de instrução para você montar um móvel, né, para você montar algum aparelho eletrodoméstico, né, os guias da cidade, as orientações. Então, são inúmeros os textos que estão ali para orientar, para nos instruir, ou seja, ensinar como nós devemos fazer. E a eles nós chamamos de texto instrucional. Pois bem, as atividades de hoje eu quero que você observe esse texto número 1, a forma correta de lavar as mãos, e depois o texto 2, que é o nosso bolo de aniversário. E aí, o que vocês irão fazer? Vamos praticar? Então você vai aproveitar esses dois textos, utilizados como exemplos, né, de textos instrucionais, e aí eu quero que vocês retirem o quê? Os verbos do modo imperativos utilizados para instruir os leitores, tanto no texto 1 quanto no texto 2. E aí basta você observar quais são os verbos aqui no imperativo. A forma de lavar correta as mãos. Quais são os verbos? E aí você vai escrever lá. E o modo de preparar o bolo. Quais são os verbos que estão no imperativo, ou seja, que indicam uma ordem. E aí vocês irão transcrever aí nas suas atividades, ok? Bom, galerinha, muito obrigado aí pela participação e nós chegamos ao final de mais uma aula e nós estudamos sobre os textos injuntivos ou instrucionais. Até a próxima, valeu!